Fala galera, Rafa na área, né? E hoje a gente vai falar sobre a classificação do Rafael Brandão no Europa Pro, se foi justo, se foi injusto, e eu tenho algumas considerações aí que eu tenho visto que deixou despercebido, né? Passou despercebido na mídia como um todo. Vamos lá. Bom galera, a maioria dos vídeos, né? A live que a gente assistiu, na verdade, né, a live que a gente assistiu não estava numa qualidade tão boa, né? Então eu fui um dos caras que ficou gritando nos stories de que o Holy Red estava embaçado, que não ia levar nada e tal, né? Porque na live ele parecia liso, né? E eu entendo essa agonia toda em relação à posição do Rafa, porém, né, a Integral gravou, né, fez uma gravação de um outro ângulo, né, com a qualidade melhor. E aí a gente consegue ver detalhes que a gente não conseguia ver na live, né? E julgando por esse vídeo, né, julgando por esse ângulo, julgando por essa qualidade de vídeo, eu consigo entender melhor, né, o que aconteceu com o Rafa, né, porque na verdade assim, eu já tinha entendido que, eu já tinha falado até que o padrão europeu de arbitragem eles puxam muito mais para o volume, e vocês têm que entender que de fato bodybuilding é volume, velho. Quando se fala de open, se fala de volume, sim, né? Aí vocês vão dizer, tem outros componentes, tem simetria, tá? Sim, beleza. Mas, se não fosse volume, né, a Ruli Winkler não estaria no top 4 ou figurando o top 6 do Olímpia várias vezes, como aconteceu ano passado que ele foi top 4, se não me engano, como aconteceu ano retrasado que ele foi top 3, né? E é um cara que é absurdamente imenso, mas ele chega com uma condição que não é tão boa assim, né? E tá lá em cima do topo. Caras muito mais condicionados, né? Acabam não levando tanta vantagem porque não tem tanto tamanho quanto ele. E aí é que tá, né? Eu entendo a galera reclamar e tal, a gente tava torcendo pelo Rafa, né? Como eu falei, eu não tenho esse negócio de patriota, de ai, porque é brasileiro eu vou torcer. Se tá bom, beleza, eu vou torcer. Mas se tá ruim, eu não vou torcer não, velho. Né? Eu gosto de qualidade no esporte, independente do país. E aí, tenho minhas preferências? Claro que tenho minhas preferências. Mas, o Rafa é um cara que tem uma qualidade muito boa, tem um potencial absurdo, todo mundo sabe disso, né? Bom, e avaliando aí por esse vídeo, a gente consegue ver. O Rollins Red tem uma camada de água? Tem. Dá pra ver que o abdômen tá liso? Um pouco, mas lá, né, nos vídeos que ele mostrava a condição dele em casa, a gente já via que o abdômen não era uma coisa que trincava, né? A condição de pele ali, digamos, não era muito aparente. Mas, pô, quando você olha o glúteo do cara, né? Rollins Red tem duas coisas na frente do Rafa: densidade e volume. Aí você olha o glúteo do cara nesse ângulo, o do Rafa tá fibrando, o do Reagan não tá fibrando, o do Rollins Red até fibra, mas você vê que tem uma pequena camada de água. Mas, assim, diante do conjunto da coisa, né? É o suficiente para ganhar do Rafa. Bota na cabeça. Bodybuilding Open é volume, cara, né? E se o cara traz o que o Rollins Red trouxe, que é um volume com a condição aceitável, que não tá ruim isso aqui, né? Ele vai levar, né? Aí como você vê, tipo, o Osladil, né? O Osladil também, o Rafa tá com uma condição melhor que o Osladil, ó. Você vê que o glúteo do Rafa fibra bem mais, né? A marcação da dorsal do Rafa aparece mais. Só que o Osladil, mais uma vez, levou em relação a volume. Tanto é que no scorecard você vê que foi apertado.
né? Osladil, se não me engano, com 6 pontos, 12 pontos no caso, né? 6 na prévia e 6 na final. E Rafa com 14 pontos, 7 na prévia e 7 na final. Mas por esse ângulo aqui, você já vê que o Hollingshead, ele tá na frente dos caras. Ele trouxe uma condição muito boa, né? Tem uma camada de água? Tem, mas ele trouxe um volume e uma densidade absurda que não deixa dúvida, cara. Né? Isso é bodybuilding. Né? Isso é volume, cara. Então, assim, se a gente tivesse, talvez, avaliando a Classic, talvez aqui ele não ia levar tanta vantagem, né? Porque a Classic está prezando pela estética. Mas ainda assim, isso é bodybuilding open e, porra, se não fosse para levar o volume em consideração, né, não precisava ser open, não precisava ser peso aberto, peso livre. Aí você vê aqui que, pô, tem uma camada de água aqui na barriga e tal. Mas você vê a separação. Os cortes estão fundos? Não, não estão tão fundos assim não. Mas já é o suficiente para levar. Foi uma das coisas que eu falei, né, em relação ao Big Ramy, que o Big Ramy viria, né, e o volume dele é o suficiente para ganhar. Principalmente pelo fato dele figurar o topo do Olímpia, né, e se ele viesse com a condição que ele veio no Ohio, ele levaria, porque por mais que ele tivesse uma camada de água, como aconteceu no Ohio, era o suficiente para levar aí. O Hollingshead fez o que eu disse que o Big Ramy faria, né? Então assim, dá para entender, né? Dá para entender. E aí quando você vê isso aqui, ó, você vê que, porra, tem separação, né, de posterior e quadríceps, glúteo, fibrão. O Reagan não traz essa condição tão boa assim. Olha lá, o glúteo tá mais aguado, né? E dava para ver, né, que o Reagan tava atrasado. O Reagan tava, sei lá, umas 3 semanas atrasado aí nessa preparação, né? Eu achei que o Reagan, desde que ele estava mostrando a atualização, ele não estava com uma condição tão boa. Assim como eu falei que o Rafa não estava na condição que ele sempre chega, né? O Rafa geralmente chega mais. Tá com condicionamento bom? Tava. O Rafa, dos 4, ele tem o melhor balanço volume e condicionamento, né? Mas, em relação a volume, ele é o menor. Ponto. Eu ouvi gente na internet dizendo que Rafa estava maior que Osladil e que o Hollingshead, né? Velho, pelo amor de Deus, a galera tá pirando, né? O fanatismo tá subindo a cabeça. O Rafa era o menor do top 4, né? Porque ele tomava uma surra do Reagan e eu vou mostrar aqui nesse próximo take. Vamos lá. Rafa tá semi-relaxado nisso aqui, né? Hollingshead, Osladil e Reagan estão montados na pose e o Rafa está semi-relaxado. Você já vê que ele é o menor, tanto de coxas, né, tanto de tronco. É visível, tá? Bom, e aí no duplo bíceps de frente, tá aí, tá visível. Ele é o menor de todos, né? O menor de largura, o menor de volume, no geral, ele é o menor de todos. Mas ele é o mais estético, ponto. Cintura amarrada, né? A dorsal tá ganhando largura muito boa, o braço tá bom e com boa separação, o antebraço acompanhando muito bem, os quadríceps muito bem cortados, né? Muito bem separados, isso é uma marca registrada do Rafa, né? O Osladil tá trazendo praticamente a mesma coisa, só que com volume maior, né? E aí, quando você olha o Hollingshead, ele é o maior de todos aqui. Ele não é tão largo quanto o Reagan, talvez porque ele não tenha aberto mais a dorsal, né? Mas você vê que ele é um cara mais maçudo, né? O Reagan tem uma forma de posar que ainda dá a impressão dele ser mais largo, né? Coisa que o Rafa precisa talvez tentar burlar isso aí, né? Essa relação de dobrar um pouco a perna, né? Dobrar um pouco o joelho, né? Aproximar mais os adutores, para montar o duplo bíceps, dá uma impressão que você é maior, né? E aí, expansão de dorsal de frente, você vê mais uma vez que o Rafa é um menor,
né? Rollins Head aqui, matando o Rafa em massa muscular. Né? Nessa imagem até que não dá para mostrar tanto. Fica parecendo que o Rafa tá maior. Né? Mas o Osladil você vê que é mais largo que o Rafa. Né? Um peitoral mais espesso, né? Um dorsal pulando mais aqui. Rafa tá deixando a desejar? Não, ele tem o melhor conjunto. Mas em relação ao volume e à largura, de fato, ele não levou essa. Né? Vamos ver o peito e bíceps. Bom, aparentemente, né, a maior coxa seria a do Regan, mas Rollins Head também trouxe um conjunto muito bom. E a menor é a do Rafa. Né? Essa relação de quadríceps e posterior aqui do Rafa, que é uma forma que eu não gosto de ver, porque, presta atenção, não é que o Regan tem uma perna maior, mas a pose do jeito que ele monta, sem contrair a posterior, que todo mundo contrai, né, deixando mais a barriga, dá a impressão de que a coxa é maior. Isso é como é que eu posso dizer, uma ilusão que a pose provoca. Né? Mas você vê aqui um quadríceps absurdamente gigante do Rollins Head em relação ao Rafa. Né? O Rafa está próximo da perna do Osladil, mas mesmo ainda assim não leva em relação ao volume. Né? Ombros, né? Rafa está chegando perto, o peitoral muito bom, mas o Rollins Head traz mais cheio. Né? O do Rafa disputa muito com o do Osladil, né? E do Regan, só que o Regan é mais espaçado, digamos assim. Né? E aí vamos ver o duplo bíceps de costas. Eu não gosto do Osladil, que ele empina a bunda para poder montar essas poses de costas. Isso só deixa a pose mais feia. Rafa traz detalhe, mas você vê que ele é o menor em largura da dorsal. Né? Em espessura também. O Rollins Head está aqui, ó, grande dorsal, grandão. Né? O Regan também, muito bom. O Osladil também. E aí você vê a diferença, tipo a relação de perna comparado do Rafa com o Rollins Head, né? E com os demais você vê que ele perde. O braço também não é o maior, né? Talvez dispute aqui com o Regan, certo? Mas ele perde para o Rollins Head. Então são essas coisas que dá para entender o que foi que aconteceu. E aí teve uma discussão, né, na internet de que, se eu não me engano, foi o Sardinha que falou como é que bota no meio, depois tira e me explica isso. Então eu vou explicar. Eu tomei curso de arbitragem, então eu, querendo ou não estou falando algo da minha cabeça. Foi uma coisa que eu aprendi lá no curso. Não existe uma regra de que você deve colocar sempre o campeão no meio, certo? O que existe é você coloca o campeão no meio para tentar comparar com os outros. Mas existe uma máxima dentro da arbitragem que algumas vezes o campeão já aparece logo no semi-relaxado. E o que a gente faz é tirar ele e avaliar o resto. O cara tá tão à frente, digamos assim, tão absurdo em comparação aos outros, né, que a gente já sabe que ele é o campeão e avalia o resto. E revendo o campeonato várias vezes, eu percebo que foi isso que aconteceu. Colocar no meio não é uma regra de arbitragem, é uma coisa que, com o passar do tempo, né, se tornou um hábito, mas não é uma regra. E aí eu percebo a galera falando, né, foi complicado e tal. E depois de rever o campeonato várias vezes, eu cheguei a essa conclusão. Né? Na verdade, na final, teve uma hora que trocou, aí ficou a escadinha, né? Rollins Head, Osladil e Rafa. E aí eu falei, não acredito que isso vai ser primeiro, segundo, terceiro lugar. E foi o que aconteceu. Né?
os juízes deixaram bem claro naquela hora que ficou a escadinha e o Reagan lá na ponta. E eu entendi qual seria o resultado. Eu aceito. Tem que olhar pelo lado bom. O Rafa conseguiu a terceira, a vaga, né, o terceiro colocado e a vaga para o Olímpia. E dá para entender, quando você olha um vídeo com a qualidade melhor, dá para entender, porque o Hollingshead, ele foi disparado, na opinião dos árbitros, o campeão. Porque o Hollingshead teve 3 pontos nas prévias e nas finais. O Rafa teve 7 pontos nas prévias e nas finais. A diferença é grande, né? Então, o Rafa teve uma diferença mínima em relação ao Osladil, porque o condicionamento do Rafa, o balanço, né, de volume e condicionamento, chegou próximo do Osladil. Mas ainda assim o volume do Osladil levou. O condicionamento não estava essa maravilha toda, mas o volume levou. Então ficou 6-7. Então é isso, galera. Essa foi a minha avaliação, né? Conseguimos, o Rafa vai fazer história, vai pro Olímpia, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ficar feliz. E no Olímpia a história vai ser outra coisa, porque, sincero e honestamente, mais uma vez, volume impera. E eu acredito que se o Rafa pegar um top 10, já vai ser um feito muito grande. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário aí. Vamos trocar ideia. Gostei pra cacete aí da repercussão dos vídeos, né? Vamos trocar ideia aí, não tem grilo nenhum. Valeu? Me segue lá no Instagram, é o @derafa, né? E curte aí, compartilha com a galera e vamos botar pra frente esses comentários aí, porque eu, nesse caso, eu sou imparcial, né? O que eu vejo é uma relação de uma mídia totalmente parcial, porque gosta do atleta, porque é brasileiro, não sei o quê, e o fisiculturismo não roda no Brasil, ele é mundial. E a gente, querendo ou não, tem potencial, mas está um pouco atrasado, né, em relação ao resto do mundo. Tanto é que o Rafa é o primeiro cara na Open depois de 30 e tantos anos. Beleza? Valeu, falou, fui!